irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Que Deus venha abençoar vocês. Que vocês venham ter um domingo maravilhoso e abençoado por Deus. Hoje estou aqui novamente para trazer a palavra do Senhor. Queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 em diante, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim, a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles, como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor, creu nele e em Moisés, seu servo. Aqui a gente vai ler o capítulo 15, um pouquinho do capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus principais príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantam contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu com o restolho, e com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas.
As correntes pararam como um montão, e os abismos colharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Aqui, Moisés, ele estava, como acredito que todos os irmãos sabem, estava fugindo de Faraó, que Deus disse para ele pegar o povo de Israel e ir para o deserto e fugir de Faraó. Mas Faraó perseguiu, o coração de Faraó se irou. Então, chegando perto do mar, o Faraó chega perto do povo de Israel. E então, acredito eu, se colocando no lugar deles, estavam todos com medo, todos confusos. Mas Deus, com toda a sabedoria, toda a autoridade dele, ele diz para Moisés estender a mão dele, o cajado dele, para que o mar se abrisse. E ele estendeu. E aqui a gente já pode ver coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia que a gente tira por letra daqui. Às vezes a gente tem um mar enorme na nossa frente e tem um faraó perseguindo a gente e Deus manda a gente estender a nossa mão, Deus manda a gente largar coisas que nos satisfazem, Deus manda a gente deixar pessoas para trás, Deus manda a gente largar empregos, Deus manda a gente largar esse mundo, estender a nossa mão, estender o cajado, que ele vai abrir o mar, que ele vai acalmar a tempestade, vai abrir o mar. E depois, quando a gente passar, a gente vai cantar o hino da vitória do outro lado, assim como Moisés e o povo de Israel cantou. E o faraó que nos persegue vai ser engolido pelo mar. Então, muitas das vezes, o que nos falta é obediência ao Senhor, é fé ao Senhor. Porque às vezes ele está ali no nosso coração. Faz isso, vai, ide, faz, larga isso. E a gente fica, Senhor, fala comigo. Muitas das vezes a gente pega a Bíblia, fecha os olhos, fecha a Bíblia e fala: Senhor, a palavra que cair aqui, o Senhor fala comigo. A gente abre e cai numa palavra onde é um tapa na nossa cara e a gente fala: não, Senhor, não é para mim. E aí a gente vai para a igreja e Deus fala com a gente, só que a gente fala: não, Senhor, não é para mim, é para algum irmão que faltou. Muitas das vezes é para nós que estamos precisando mesmo. Então, a gente tem que vencer essa coisa da gente querer de Deus e não dar para Deus. Se a gente quer de Deus, a gente tem que dar para Deus. Porque se você quer, você tem que dar. Se você quer educação, você tem que dar educação. Se você quer amor, você tem que dar amor. É a mesma coisa. Se você quer a presença de Deus, se você quer o amor de Deus, se você quer a paz com Deus, você tem que dar a obediência para Deus. Você tem que dar a sua fé para Deus, a sua oração para Deus, a sua adoração para Deus, a sua santificação para Deus, o seu dia a dia para Deus, as suas horas entediosas para Deus. Você tem que dar toda a sua vida para Deus, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, já não vive mais eu para mim, e sim para Cristo. Então a gente morre uma velha criatura e nasce uma nova criatura para Jesus. Então a nossa vida é dele, o nosso fôlego é dele, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração é dele. Então, muitas das vezes a nossa vitória tá lá na frente e tem um grande mar para a gente passar. E a gente faz muitas complicações. A gente cria medos e cria dificuldades, levanta barreiras que nem tinham, que a gente mesmo acaba levantando. Sendo que, no fim das contas, Deus falou pra gente: larga isso, isso e isso, e eu honrarei a sua vida. E eu abrirei o mar e você passará. E a gente acaba não
obedecendo, a gente acaba desobedecendo a Deus. Então, que a gente venha saber obedecer a Deus, que a gente venha saber estender a nossa mão quando Deus mandar, estender o cajado quando Deus mandar, largar quando Deus mandar, dar o que Deus mandar, entregar o que Deus mandar, fazer o que Deus mandar, fazer conforme a vontade de Deus, não conforme as nossas vontades, porque as nossas vontades são da carne, a carne é falha, a carne é podre, a carne é pecadora. Então Deus é santo, Jesus é santo, então a gente tem que fazer as vontades dele. Então que a gente venha fazer as vontades de Deus, entregar tudo com amor para Deus, para que quando chegar na hora que Faraó estiver perseguindo a gente ter autoridade de escutar Deus, obedecer a Deus, estender a nossa mão e ele abrir o mar e a gente passar. Amém, irmãos? Queria estar orando pelos irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, estou aqui diante da tua presença para te agradecer por esse domingo maravilhoso, por essa semana maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Independente do erro ou do pecado de cada um, Pai, o Senhor conhece as vidas e as boas obras de cada um dos teus filhos. Esteja conosco, nos limpando, nos lavando com o teu sangue, nos remendo da tua graça, do teu poder, da tua unção, Jesus. Nos revista da tua armadura, do teu escudo, nos proteja, nos livre e nos guarde de todo mal, Pai. Fortifica, papai, cada vez mais a nossa alma, Senhor. Esteja conosco, Jesus. Fortifica a nossa fé em Ti, Jesus. Que nós venhamos estar firmados na rocha que é Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Nos prepara, papai. Nos dê uma boa semana, Senhor. Abençoada na Sua presença. Esteja conosco. Que não venhamos ser os mesmos, que venhamos ser cada dia mais diferentes, que venhamos ser cada dia mais renovados por Ti, transformados pela Tua palavra e cheios da Tua presença, da Tua graça, do Teu poder, Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, não venha só entrar pelo ouvido e sair pelo outro, que a Tua palavra venha entrar e fincar como uma lança e atravessar e ficar bem fincada no nosso coração e nunca venha sair. Que o teu fogo consumidor venha consumir todo o mal e consumir todo o nosso ser, para que nós venhamos ser cheios da tua graça, da tua presença, do teu poder e da tua unção. Esteja conosco cada dia que passa, Jesus. Obrigado pela comida, pela roupa, pelo conforto, Jesus. Assim como eu estou feliz hoje, eu sei que tem pessoas que não estão, então Jesus vai de encontro àqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em ruas, aqueles que estão perdidos, em depressão, todos os teus filhos, Jesus Cristo, que estão longe de Ti, perdidos da Tua presença, afastados da Tua presença, Jesus, enganados pelo pecado, seduzidos pelo pecado, Jesus. Esteja com cada um de nós, papai, nos desseduzindo do pecado, Senhor, e nos convencendo que só Tu é a salvação, só Tu é o caminho, só Tu é a verdade, Jesus, só Tu é a palavra e o pão da vida, Jesus. Esteja conosco, fere o nosso coração com fome e sede de Ti, Jesus. E cada dia mais que levantarmos a nossa cama, devemos ter mais vontade da Tua presença, devemos ter mais vontade de ler a Tua palavra, Jesus, que viemos sentir fome, mas não fome carnal, fome espiritual da Tua presença, de orarmos, de lermos a Tua palavra, Jesus, que não venha ser, Jesus, apenas um grito, apenas um pulo, apenas um glória, Jesus, que não venha ser apenas para o Teu povo, vem, Jesus, que venha ser para Ti, Jesus, que venha ser, oh glória, que venha ser a Tua presença, a unção, a graça, o poder, o fogo, Jesus. Que o Senhor venha batizar essa geração, Senhor. Que toda língua venha confessar, que todo joelho venha se dobrar, Jesus. Que o Senhor venha dar dons espirituais, Senhor. Que venham sair jovens batizados com Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha estar cada vez mais conosco, Jesus. Que Jesus, que o Senhor venha nos preparar, pois nós somos o sal da terra, Jesus. E o Senhor, papai, venha estar conosco cada dia que passe, não venha nos deixar, independente da dificuldade, Jesus. Pois o Senhor disse, no mundo tereis aflição. O Senhor não disse que a gente ia viver sempre
na felicidade, mas o Senhor disse que a gente ia ter aflição, que a gente vai ter aflição, mas não importa qual seja a aflição, o Senhor sempre vai estar conosco. Isso o Senhor prometeu, que sempre vai estar do nosso lado. Então, independente do mar, independente do faraó, independente da fornalha, do gigante, da fome, independente do deserto, independente da tentação, da sedução, do pecado, Jesus, do vício, esteja conosco, Jesus, nos renovando, nos fortificando e nos preparando para a tua vinda, Jesus Cristo, porque eu creio que o Senhor breve vem, Jesus. Maranata, Senhor, aguardamos ansiosamente pela sua vinda. Que o Senhor venha continuar conosco, Jesus, nos preparando para que naquele grande dia, Jesus, venhamos ser uma enorme, uma vasta nação, santificando o seu nome eternamente, Jesus Cristo, dizendo santo, 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 porque o Senhor é santo, 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 e nunca deixará de ser santo, santo. Jesus esteja com cada um de nós, papai, entregue em suas mãos, nos dê uma boa noite, maravilhosa e abençoada na sua presença. Nos proteja de todo mal, independente do que o inimigo tente contra a nossa vida, Jesus. O Senhor é mais, o Senhor tem poder e autoridade, Jesus. Assim como também nós temos autoridade em teu nome para repreender todo mal, então em teu nome eu repreendo todo mal da minha casa, da minha cidade, do Brasil, do planeta Terra, Jesus. Jesus esteja conosco, derrama o teu fogo sobre esse planeta, Jesus, sobre essa humanidade, sobre esse povo, Jesus. Somos a geração eleita, Senhor. Aguardamos ansiosamente pela sua vinda. Então derrama a tua unção, a tua glória, o teu esplendor sobre esta geração, papai. Aviva-nos, levanta seus e usa os seus, papai. Eis-me aqui, que seja eu um desses e que seja vários, Jesus. Que seja grandioso e maravilhoso o que o Senhor há de fazer nesta geração, Pai. Ainda que muitos desacreditem, Jesus, não é necessário acreditar para o Senhor fazer, porque mesmo que não acreditem, o Senhor tem poder para fazer e não fazer. O Senhor é o sim e o não, e eu me contento porque a sua graça me basta e nada mais. É isso que eu te peço e te agradeço em teu nome, Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, que vocês tenham uma semana maravilhosa e abençoada por Deus.